O nosso podcast tem como tema principal a cultura do estupro. O termo cultura do estupro tem sido usado desde os anos de 1970, época da chamada segunda onda feminista, para apontar comportamentos sutis ou explícitos que silenciam ou relativizam a violência sexual contra a mulher. A palavra cultura, no termo cultura do estupro, reforça a ideia de que esses comportamentos não podem ser interpretados como normais ou naturais. O termo abuso sexual é utilizado de forma ampla para categorizar atos de violação sexual em que não há consentimento da outra parte. Fazem parte desse tipo de violência qualquer prática com teor sexual que seja forçada, como a tentativa de estupro, carícias indesejadas e sexo oral forçado. No Brasil, a Lei 12.015 de 2009 integra o Código Penal e protege as vítimas nos casos dos chamados crimes contra a liberdade sexual. Apesar da existência da legislação e dos órgãos protetores, parte das vítimas de abusos sexuais apresentam resistência em denunciar os agressores. O século XIX, conhecido como século da ciência, trouxe uma visão para como o crime é entre si. Através de justificações biológicas e posteriormente sociológicas, traziam o conceito de criminoso nato, assim como criava uma figura para o estuprador como uma pessoa vagabunda, errante proveniente das periferias da cidade. O estuprador passou a ser visto então como a degeneração de uma parte social ainda não completada pela ciência e pelo progresso. O século XX, onde nasce a palavra traz figuras novas para o estuprador visto anteriormente como degenerado. Agora o estuprador também é o pai, é o padre, o professor. Os distúrbios atingem todos. Neste século, as vítimas são vistas de forma destacada na sociedade e o pós-estupro é o mais estudado das diversas formas possíveis. A psicologia vem enumerando os efeitos devastadores desse crime nas vítimas. E ainda alguns códigos penais se renovam, desassociando o assédio no atentado ao pudor e do estupro. A verdade é que o estupro se trata de uma equação cruel. Para ser combatido, o estupro precisa ser exposto, mas a exposição hoje em dia só vem quando o crime acaba fugindo do comum. Há mesma necessidade de mais mortes, e não apenas no sentido literal, da forma como lidamos até agora, sim. Da forma como se quer tratar a questão daqui para frente, não. O que é? O termo foi criado na década de 70 por feministas americanas e, de acordo com o Centro das Mulheres da Universidade Marshall, nos Estados Unidos, é utilizado para descrever um ambiente no qual o estupro é predominante e no qual a violência sexual contra as mulheres é normalizada na mídia e na cultura popular. Ao disseminar termos que depreciam as mulheres, permitir a objetivação dos corpos delas e glamourar a violência sexual, a cultura do estupro passa adiante a mensagem de que a mulher não é um ser humano, e sim uma coisa. Na França do Antigo Regime, século XVI ao século XIX, verifica-se inúmeros exemplos do estupro, paralelo à raridade dos processos e julgamentos públicos, justificados pelo silêncio que se impõe sobre a vítima, além de alguns outros atos de exceção descritos como horrores pela justiça, pelos relatórios ou pelos jornais. Essa situação se reforça pela facilidade da impotência da vítima, assim como pelo hábito de arranjo financeiro. A exemplo de uma indenização garantida pelas testemunhas. Sobre o assunto elucida Vigarella, uma visão por muito tempo moralizada do crime, sob o antigo regime. Reforça esse silêncio, envolvendo a vítima na indignidade do ato, transformando em infâmia o simples fato de ter vivido, pelos sentidos e pelos gestos, a transgressão condenada. Que muitas das vezes elas ainda são criticadas pela parcela mais conservadora da população, só pela sua postura de vir a público e expor o caso. E aqui, eu, Alex Gonçalves, deixo as minhas indignações. Quantos casos, como o estupro coletivo, são necessários para esse tema ganhar espaço definitivo nas rodas de conversa? Quantas atrocidades, como a do Piauí, vão ocorrer até nós encararmos isso como um problema seríssimo?
Quantas vítimas, como a indiana Jyoti, morta aos 23 anos, após ser estuprada por 6 homens a ponto de ter seus intestinos arrancados, para nós começarmos a nos conscientizar e tomar medidas seríssimas contra isso, tanto na educação como na justiça. Isso deve acabar já. E isso é mais do que verdade, isso é verídico, isso é fato. Quantos casos como estupro coletivo ocorrido no Rio são necessários para o tema ganhar espaço definitivo nas rodas de conversa, entendeu? Quantas atrocidades como as do Piauí até ocorrer uma mudança na forma de encarar esse problema seríssimo? Quantas vítimas como aquela indiana Jyoti Saig, morta aos 23 anos após ser estrupada por 6 homens, olha que absurdo, a ponto de ter os seus intestinos arrancados para calar o estava pedindo, pelo amor de Deus. Como reforça Isabel Solisco, independente do nosso comportamento, da nossa aparência, nada, absolutamente nada, nem que seja garota de programa, nem que eu seja promíscua, nem que eu esteja bêbada, nem que eu esteja sozinha com vários homens em um quarto, realmente nada vai justificar uma violência contra mim. 21 de maio, no Rio de Janeiro, um crime brutal cometido a uma garota de 16 anos chocou parte considerável da sociedade brasileira. A adolescente foi estuprada por mais de 30 homens, sendo ao menos um deles conhecido da garota, pois era seu namorado. Outros 2 estupros ocorreram na mesma semana. No dia 20, uma garota de 17 anos de Bom Jesus, no Piauí, foi estuprada por 5 homens. Segundo as investigações, um deles seria próximo da garota. O outro se passou em uma escola em São Paulo. No dia 19, 3 garotos arrastaram e trancaram uma menina de 12 anos no banheiro masculino, onde a estupraram. Os crimes ocorridos são importantes que se diga, são parte da cultura do estupro. A cultura do estupro é, em termos gerais, a banalização e normalização desses crimes pela sociedade que compactua e estimula essa cultura de diversas maneiras. Por exemplo, quando objetifica as mulheres nos meios de comunicação, culpabiliza as vítimas, não vê os problemas nos assédios que as mulheres sofrem diariamente nas ruas, incentiva os meninos desde crianças a serem os pegadores e as meninas a serem forçadas a ser beijadas e tocadas à força por seus colegas. Afinal, isso é bonitinho, como dizem os pais na maioria das vezes. A cultura do estupro, por sua vez, faz parte de um sistema maior. O patriarcado é esse sistema maior que se reforça a cultura do estupro. O sistema patriarcal consiste na estrutura de pensamento que insiste no modelo de interação baseado na dominação dos homens sobre as mulheres. Nesse sistema de pensamento, o dominador, homem, crê ser superior à mulher, a dominada. A crença deriva dos discursos de validação da hierarquia histórica e culturalmente estabelecida, tal como o discurso, por exemplo, que define a mulher, dentre outros, como objeto do prazer masculino. Com esses discursos de validação da hierarquia, o dominador procura justificar as atrocidades cometidas pelo homem em cima das mulheres. Silenciamento e culpabilização. O silenciamento e a culpabilização das vítimas são alguns dos principais artifícios da cultura do estupro. Se o sigilo falha, o agressor ataca a credibilidade de sua vítima. Se não consegue silenciá-la totalmente, ele tenta se certificar de que ninguém lhe deu ouvidos. Para tanto, convoca um impressionante esquadrão de argumentos, da negação mais descarada à racionalização mais sofisticada de elegante. Explica Judith Lawrence, em Trauma and Recovery. Depois de cada atrocidade, pode-se esperar ouvir as mesmas desculpas previsíveis. Jamais aconteceu. A vítima mente, a vítima exagera, a vítima que provocou isso, e em todos os casos é o momento de esquecer o passado e seguir em frente. No século XIX, o romantismo transmitia, pela representação de personagens literárias, uma conduta de submissão feminina que compactuava com os valores morais da época. Nos dias atuais, a escritora nigeriana Chimamanda Adichie alega que o problema da questão de gênero é que ela prescreve como devemos ser, ao invés de reconhecer como somos, que comprova um modelo arcaico enraizado na sociedade. Nesse sentido, a cultura de assédio no Brasil é fruto de reflexos históricos, e para garantir o respeito e a liberdade à mulher, intervenções são necessárias. Primeiramente, uma das causas dos assédios é a visão machista sobre a conduta feminina.
Mesmo que o feminismo tenha assegurado maior autonomia política e social à mulher, o patriarcalismo ainda a subjuga pela sua vestimenta, direito de ir e vir e empoderamento.